A imigração espanhola no Brasil. História, contribuições e legado. A história do Brasil é marcada por diversos fluxos migratórios internacionais, que moldaram não apenas a composição étnica do país, mas também suas dimensões culturais, econômicas e sociais. Entre os grupos que escolheram o Brasil como destino ao longo do século XIX e início do século XX, os espanhóis ocupam uma posição relevante, embora frequentemente ofuscada por contingentes maiores, como os italianos, portugueses e japoneses. A imigração espanhola ao Brasil não apenas trouxe mão de obra qualificada e camponesa, mas também forte contribuição cultural, refletida na culinária, na música, em associações comunitárias e em sobrenomes ainda comuns em diversas regiões do país. Este vídeo examina a trajetória dessa imigração, do contexto histórico europeu ao impacto na sociedade brasileira, estruturando uma visão completa do fenômeno. Contexto histórico da imigração espanhola. A imigração espanhola ao Brasil deve ser compreendida à luz de fatores econômicos, sociais e políticos que afetaram a Espanha entre o século XIX e o início do século XX, bem como das políticas migratórias brasileiras voltadas à atração de trabalhadores estrangeiros. A Espanha no século XIX, o século XIX foi conturbado para a Espanha, marcada por crises políticas, guerras napoleônicas, 1808, 1814 e perda de colônias na América Latina. Conflitos internos, como as guerras carlistas, 1833-1876, que desestabilizaram regiões rurais. Estagnação econômica, baixa industrialização em comparação com Inglaterra, França e Alemanha. Predomínio da agricultura de subsistência, com poucos empregos urbanos qualificados. Pressão demográfica e social. O crescimento populacional em áreas rurais superou a capacidade de absorção da economia. Proprietários de terras concentravam recursos, forçando camponeses a migrar em busca de oportunidades. Essa realidade fez com que milhares de espanhóis buscassem novos horizontes, principalmente na América Latina, onde havia afinidade linguística e religiosa. O Brasil e a demanda por imigrantes. Após a abolição da escravidão em 1888, o Brasil enfrentou escassez de mão de obra agrícola, especialmente nas lavouras de café em São Paulo. O governo e fazendeiros buscaram substituir o trabalho escravizado por imigrantes europeus, oferecendo incentivos como passagem subsidiada ou gratuita, alojamento em fazendas de café, promessas de acesso à terra, ainda que raramente cumpridas. Se os italianos foram o principal grupo, os espanhóis rapidamente se tornaram o segundo maior contingente europeu a chegar ao Brasil entre 1880 e 1930. A chegada dos espanhóis ao Brasil, a imigração espanhola em massa para o Brasil, começou no final do século XIX, intensificando-se no período entre 1880 e 1930. Os números oficiais indicam que cerca de 700 mil espanhóis entraram no país nesse período, embora parte deles tenha migrado temporariamente ou seguido para outros destinos. 2. Portos de chegada. Os principais portos de entrada eram Porto de Santos, SP, principal porta de entrada para o trabalho nas fazendas de café. Porto do Rio de Janeiro, RJ, usado por migrantes que seguiam para áreas urbanas. Portos do Sul, RS e SC, recebiam contingentes menores voltados à colonização agrícola. A maioria foi direcionada para o interior de São Paulo, onde as fazendas de café demandavam grandes contingentes de trabalhadores. 2. Distribuição regional. A concentração regional dos espanhóis no Brasil foi evidente. 1. São Paulo recebeu a maior parte dos imigrantes para as lavouras de café. 2. Minas Gerais e Rio de Janeiro atraíram trabalhadores para lavouras e centros urbanos. 3. Sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina receberam pequenos grupos em colônias agrícolas, competindo com italianos e alemães. Já em áreas urbanas, muitos espanhóis se estabeleceram em Santos, São Paulo e Rio de Janeiro,
atuando no comércio, na construção civil e em serviços. Perfis e experiências dos imigrantes espanhóis. A imigração espanhola ao Brasil apresentou características próprias, influenciadas pelo perfil socioeconômico dos migrantes e pelo tipo de trabalho disponível. Origem regional dos imigrantes. A maioria dos espanhóis que chegou ao Brasil era originária de regiões rurais do norte e do sul da Espanha, incluindo Galícia, região mais representada devido à pobreza rural e crises agrárias. Andaluzia, tradicional fornecedora de trabalhadores agrícolas. Astúrias e Cantábria, em menor número, mas presentes em núcleos urbanos. Esses imigrantes traziam experiência em agricultura e pecuária, sendo ideais para o trabalho nas fazendas de café. Condições de trabalho. Nos primeiros anos, os espanhóis se submeteram a contratos de colonato, sistema pelo qual recebiam salário misto em dinheiro e produção, além de moradia nas fazendas. No entanto, as condições eram duras. Longas jornadas de trabalho. Conflitos com fazendeiros, devido a dívidas e descumprimento de promessas. Altas taxas de mortalidade infantil nas colônias. Muitos espanhóis, assim como italianos, abandonaram as fazendas para buscar melhores oportunidades nas cidades. Ascensão urbana. Nas cidades, os espanhóis se destacaram em construção civil, pedreiros, carpinteiros e mestres de obra. Comércio de bairro e mercados, abrindo pequenas vendas e padarias, serviços domésticos e transporte urbano, cocheiros, carroceiros e, mais tarde, motoristas. A trajetória urbana permitiu mobilidade social gradual, com algumas famílias espanholas prosperando como pequenos comerciantes ou industriais. Contribuições culturais da comunidade espanhola. A presença espanhola deixou marcas profundas na cultura brasileira, embora muitas vezes discretas, devido à afinidade linguística e cultural que facilitou a assimilação rápida. Tradições e festas. Diversas tradições espanholas foram preservadas e adaptadas no Brasil, especialmente em São Paulo e Santos. Festas religiosas com influência hispânica, como procissões de Nossa Senhora do Pilar e São Tiago. Comidas típicas como paella, churros e ensopados ibéricos incorporaram-se à gastronomia urbana. Música e dança. O flamenco e a habaneira tiveram apresentações em clubes e sociedades espanholas. Associações e sociedades. Os espanhóis fundaram clubes e associações de apoio mútuo, essenciais para a integração e assistência social. Entre eles, sociedades de socorro mútuo, que ofereciam assistência médica e funerária. Clubes recreativos e culturais como o Centro Espanhol de Santos e São Paulo. Jornais em língua espanhola que circulavam em colônias urbanas no início do século XX. Impactos econômicos e sociais. A imigração espanhola teve relevância econômica e social significativa, especialmente em São Paulo. Agricultura. Contribuíram decisivamente para o ciclo do café, a principal riqueza do Brasil, no início do século XX. Muitos espanhóis adquiriram pequenas propriedades rurais, tornando-se sitiantes e fornecedores de alimentos para áreas urbanas. Formação da classe operária. A presença espanhola nas cidades coincidiu com o nascimento do movimento operário brasileiro. Muitos espanhóis participaram de sindicatos e greves operárias, inspirados por ideias anarquistas e socialistas trazidas da Europa. Contribuíram para movimentos de reivindicação trabalhista, que resultaram em melhorias salariais e regulamentações no início do século XX. Integração social. A assimilação dos espanhóis foi rápida devido à proximidade cultural com brasileiros e portugueses. A língua espanhola facilitou a comunicação e aprendizado do português. A religião católica aproximou imigrantes de festas e práticas locais. Casamentos mistos foram frequentes, diluindo gradualmente a identidade espanhola ao longo das gerações. Declínio da imigração espanhola. A imigração espanhola começou a declinar a partir da década de 1930, devido a fatores internos e externos. 1.
Crise de 1929 reduziu a demanda por mão de obra agrícola no Brasil. 2. Política migratória restritiva de Getúlio Vargas priorizou nacionalização da força de trabalho. 3. Guerra Civil Espanhola, 1936-1939, dificultou a saída de imigrantes. Apesar disso, os descendentes dos imigrantes espanhóis mantiveram presença importante em áreas urbanas e na cultura paulista. O legado da imigração espanhola no Brasil. Hoje, a influência da imigração espanhola pode ser percebida em diversos aspectos. Sobrenomes comuns como Fernandes, Rodrigues, Gonzales e Garcia. Tradições culinárias e festivas, sobretudo em São Paulo e Santos. Patrimônio urbano e social, através de clubes, associações e obras da construção civil. Contribuições políticas e sindicais, marcando a história do movimento operário brasileiro. Embora menos visível que outras imigrações, a espanhola foi fundamental para o desenvolvimento agrícola e urbano do Brasil no período pós-abolição. A imigração espanhola ao Brasil foi um processo de integração silenciosa, mas decisiva. Esses imigrantes ajudaram a construir a economia cafeeira, povoaram cidades em expansão e enriqueceram o mosaico cultural brasileiro. O estudo desse fluxo migratório revela trajetórias de sacrifício e superação, em que homens e mulheres deixaram sua terra natal em busca de oportunidades e contribuíram de forma duradoura para a sociedade brasileira. Ainda que muitas vezes ofuscada por imigrações mais numerosas, como a italiana e japonesa, a comunidade espanhola deixou marcas vivas no Brasil, perceptíveis nos sobrenomes, na culinária e na história social de São Paulo e outras regiões. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.